Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Inconformados S.A., o podcast do portal Outros 500 que serve para você que está aí na caixinha ou fora dela, que está na zona de conforto, que está inconformado, incomodado com a vida que você está levando hoje. Se você quer aprender, ter insights valiosíssimos para você aplicar na sua vida, saúde, finanças, desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, esse é o lugar certo para você. E no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, enfim, aonde você quiser, você vai encontrar várias biografias, várias histórias inspiradoras para que você possa virar a chavinha na sua vida e aprender bastante a sair dessa zona de conforto que eu tanto falo, dessa caixinha que muitas vezes acaba incomodando e inconformando a nós mesmos. E hoje eu converso com ele que é psicólogo especialista em ansiedade. Fernando Ferreira, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dimas. É um prazer ter você aqui. Hoje a gente vai falar bastante sobre ansiedade e eu já quero saber logo de cara, antes mesmo de eu falar do que a gente vai falar, qual é o caminho que essa conversa vai tomar, por que psicólogo especialista em ansiedade? Eu já tenho aí eu já sei por quê, mas muita gente vai precisar saber também. Por que especialista em ansiedade? Primeiramente, eu identifiquei que a ansiedade ela está afetando cada vez mais a vida das pessoas, né? E o psicólogo, ele sempre tem uma questãozinha pessoal amarrada com a própria história. Então, eu fui uma pessoa muito ansiosa, né? Durante o começo da minha vida adulta e busquei a terapia e consegui, entre muitas aspas, resolver esse problema. E aí, com base nisso e com base nos meus estudos, eu falei, vou me especializar nessa questão, vou estudar sobre isso para que eu possa ajudar as pessoas a lidar com essa questão que faz tanto mal pra gente, né? Pois é. Com certeza você sabe, mas para quem está em casa de repente não sabe, acho que há uns 2 anos ou mais o Brasil, né, é recordista aí como um dos ou o país mais ansioso do mundo, né? São níveis alarmantes, né? A gente tem uma grande porcentagem de pessoas ansiosas e que com certeza isso traz muitos malefícios para a saúde emocional, saúde mental e principalmente para a saúde profissional também, né? Eu estava lendo, estudando, vendo um pouquinho da sua biografia e você é especialista em empreendedores ansiosos. Como é que é isso? Exatamente. Voltando mais uma vez à história pessoal, eu também sou empreendedor há muitos anos, né? Desde quando eu tinha 15 anos eu já fazia negocinhos na escola com meus amiguinhos. E maior de idade eu continuei empreendendo. E a vida do empreendedor, em especial, costuma ser muito ansiosa, digamos assim. Porque o empreendedor, eu gosto de brincar com alguns empreendedores, uns empresários que eu atendo, como se fosse a Times Square. Milhões de estímulos ao mesmo tempo, sons, enfim. A vida do empresário é isso. Então, o empresário, ao longo do dia, ele é bombardeado com muitas demandas. São demandas de funcionários, demandas fiscais, é estoque, é vendas, é gestão, fora a vida pessoal, né? Alimentação, rotina de exercício físico, visitas a médicos e manter, como eu falo, é um malabarismo. Então, as pessoas de maneira geral são ansiosas, os empresários ainda mais, porque eles têm muito mais agravantes nesse sentido. Sim. Então, eu fiz digamos assim, um trabalho em especial para esse grupo, usando, além da minha expertise, digamos assim, de formação, a minha experiência de vida também. Perfeito. Engraçado que você fala aí dos empresários, dos empreendedores. A gente está num país em que, particularmente, o empresário, o empreendedor é muito mal visto. A gente ainda tem muito preconceito em cima disso, né? Mas também, pensando nessa linha, né? Hoje acho que muita gente não se dá conta, talvez, que não é só o empreendedor que precisa tratar dessa ansiedade, de todas essas questões que vêm junto, né? Acho que essa conversa ela vai muito pro lado também do cara que quer crescer numa empresa, do cara que quer liderar um time ou que já lidera um time,
ou muitas vezes que está ali tentando se profissionalizar, se capacitar de alguma forma e acaba encontrando no meio dessa jornada todos esses pontos, né, da ansiedade. E para a gente entender já na prática, como é que isso se manifesta? Como é que a gente entende hoje que a ansiedade pode estar nos afetando, seja na vida de empreendedor ou na vida de... Vou trocar em miúdos aqui, vamos traduzir, né, pessoal? Na vida do CLT, por exemplo. Muitas vezes, eu não sou empreendedor, mas eu tô ali na minha empresa, tenho meu chefe e tal, mas eu preciso me destacar, eu preciso garantir o meu ali. No meio de toda essa jornada, como é que a ansiedade se manifesta? Como é que a pessoa percebe? Algo não está legal. Eu acho que é legal a gente usar um exemplo. Vamos pegar uma pilha. A pilha ela tem o polo positivo e o polo negativo. É um ponto com mais forma, um ponto com menos forma, digamos assim. A ansiedade, de maneira geral, ela se manifesta sobre todas as pessoas nesse polo positivo. É a hora que a pessoa está com mais forma, mais densa, mais apertada. Isso vale para afazeres, não é? Coisas ali que a pessoa tem que fazer, demandas, metas, coisas que caíram sobre ela que ela precisa atender ou coisas que ela quer fazer. Então, a vida de todas as pessoas, falando de ansiedade, da dona de casa, do CLT, do concursado, falando de relacionamento. A ansiedade ela sempre vai se manifestar quando a pessoa está num estado de aperto. Vamos imaginar um exemplo bem simples. Como está a minha agenda hoje? Se a minha agenda está leve, eu tenho uma coisa de manhã, uma coisa à tarde, uma coisinha à noite. É uma agenda leve. A chance de eu ficar ansioso é baixa, porque eu consigo realizar com tranquilidade. Agora, se eu tenho a gravação de manhã, logo na sequência eu tenho um compromisso antes do almoço. Depois do almoço eu tenho X atendimentos. E à noite eu estou apertado, concorda? Eu estou denso ali, sem muita margem para erro. A chance de eu ficar ansioso é maior. Porque, por exemplo, se eu pego um trânsito no caminho, que eu imaginava que aquele caminho ia levar 15 minutos, já foi para 30, 35, apertou o primeiro compromisso, que vai apertar o segundo, aí eu fico ansioso. Então, a ansiedade sempre vem de momentos que a gente está apertado. Seja com agenda, seja com dinheiro, seja com afazeres. Então, todo mundo pode ficar ansioso. Um exemplo, a dona de casa. Se recai sobre ela muitas coisas, ela tem o filho para fazer alguma coisa, o pet para cuidar, ela tem as demandas de vida pessoal, ela tem as demandas da casa. Não tem atividades, digamos assim, laborais, mas tem um monte de demandas sobre ela. Ela pode ficar ansiosa. E voltando ao que eu falei a respeito do empresário, o empresário ele é mais afetado nesse sentido porque provavelmente tem mais variáveis recaindo sobre ele, nas quais ele fica mais apertado do que as pessoas, entre aspas, normais. Mas todo mundo tem essa possibilidade de ficar ansioso devido ao aperto. Se a pessoa experimenta na vida dela esse aperto, esse espremimento, esse estado de urgência, isso faz com que a gente fique ansioso. Você falou uma coisa muito interessante que eu já quero puxar também, que é justamente esse ponto de que todo mundo pode ficar ansioso, né, num estado ali de ansiedade. Muitas vezes a gente pode imaginar, mas eu sou uma pessoa mais tranquila, mais sossegada, tal. Você falou também essa questão de formas, né? Cada um tem uma forma diferente, tal. E como é que a pessoa percebe e também se é possível, né, perceber isso na prática, que realmente eu tendo a ficar mais ansioso ou não? É uma atitude comportamental? É uma regra universal? Cada um? Como é que é isso? Como a pessoa vai sentir essa ansiedade na experiência dela? Como ela vai se sentir e se tem mais a ver com ela, esse jeito que você falou de ser mais apertado ou não? Como é que é isso? Eu queria entender um pouco essas formas. Entendi. Aí. Ótima pergunta. Então, para a gente falar dessa questão da ansiedade, das formas, eu vou explicar brevemente um conceito que ele é muito extenso, eu vou trazer de forma resumida. Basicamente, em todas as pessoas do planeta, a gente tem 4 formas de pessoas. Nós temos pessoas mais rígidas. O que são pessoas rígidas? São pessoas mais duras, mais enérgicas, mais aceleradas, mais certinhas, mais estruturadas. São pessoas rígidas, duras. Temos pessoas que são mais densas,
Os densos são muito parecidos com os rígidos. Eles também são duros, eles também são organizados, estruturados, só que eles são mais para dentro, mais contidos, mais analíticos. Então, o rígido e o denso têm uma pequena diferença. O rígido ele é mais agressivo, ele é mais para fora, ele é mais enérgico. O denso ele é mais contido, mais para dentro. Ele pensa mais, ele não é tão da ação. Fora o rígido e o denso, nós temos pessoas mais porosas. As pessoas porosas são aquelas pessoas mais molinhas, mais flexíveis, mais maleáveis, um ritmo mais lento, pessoas mais suaves. Por último, nós temos as pessoas que são mais, funcionam num estado mais gasoso. São pessoas com muita excitação e pouca definição de movimentos. Pessoas agitadas, que falam bastante, que gostam de estar entre pessoas, mais expansivas, só que elas têm movimentos menos definidos. É normal quando você fala assim, a pessoa já fala, opa, esse sou eu? Muito... Eu diria que eu sou esse último. Não sei se isso é bom, mas tudo bem, vamos lá. O gasoso. Só para entender. Então, são padrões comportamentais. Isso, exatamente. De forma bem resumida. Sim. Perfeito. E assim como eu fiz agora, né? É comum cada um querer já estabelecer qual é o seu, né? Uhum. Como é que a gente deve lidar com isso? Né? Eu sou, beleza, sou gasoso, mas isso é bom ou não? Eu sou denso. Como é que a gente precisa entender esses comportamentos aí no dia a dia? Se é bom, se é ruim, se a gente é um só ou se a gente é um pouco de cada. Como é que é isso na vida prática? Sim. Nós todos temos um pouquinho das 4 formas, em camadas, né? Certo. No entanto, sempre se manifesta uma forma de frente, ou seja, aquela que mais aparece. Nós temos uma segunda forma que aparece com alguma frequência e outras 2 que quase não aparecem. Então, por exemplo, uma pessoa rígida, ela pode ser rígida e gasosa. Ela é mais rígida do que gasosa. Outros são mais gasosos do que rígidos. Tem pessoas que são densas e porosas. Tem pessoas que são porosas e densas. Ou seja, sempre tem uma forma que vai aparecer mais. Então, a pessoa que está ouvindo pode até gerar um ponto de interrogação nela. Ela fala, mas eu tenho rigidez, mas eu também sou assim. E é assim mesmo. Mas uma aparece mais. E aí, já voltando à sua pergunta, as pessoas que têm uma maior tendência a ser ansiosas, primeiramente as pessoas mais rígidas, rígidas e densas, porque elas são forma over, lembra da pilha? Polo positivo. O denso e o rígido, eles são over, eles têm mais formas, eles são mais agitados, mais acelerados. E essas pessoas têm uma tendência a ser mais ansiosas. O gasoso, ele também fica muito ansioso. Mas por quê? Porque às vezes ele se perde. Ele coloca umas atividades para ele fazer, as quais, por exemplo, ele teria tempo hábil para realizar. Mas ele perde um tempinho aqui, ele roda o Instagram, quando ele viu, passou 30 minutos, ele deixou a atividade A, daí já deu o tempo da B, ele se embanana. Com isso ele fica espremido e fica ansioso. Então o gasoso, ele fica ansioso, mas por se perder, às vezes, nas suas demandas. Entende? O poroso é a pessoa mais difícil de ser ansiosa. É muito difícil você ver um poroso ansioso. É só quando acontecem muitas facticidades, né? Ou seja, vão caindo muitas demandas que ele não estava preparado, que ele não tinha previsto, e aí pode ser que ele fique um pouquinho ansioso. Às vezes acontece uma situação no trabalho, mas via de regra o poroso ele é o menos ansioso de todos. Agora o rígido, o denso e o inflado, que é o gasoso, não é? A gente chama de inflado, de estrutura mótil, estrutura com muita excitação e pouca forma. Esses são os 3 mais afetados pela ansiedade. Perfeito. E quando a gente fala desse mais afetado pela ansiedade, trazendo para a vida profissional, né? Você falou aí de algumas situações, né? Às vezes está lá rodando no Instagram, fica, e quando vê, passou ali meia hora, nossa, me perdi no meu dia. Pensando nesses perfis e também, né, na manifestação da ansiedade em si, quais são aí no português mais claro, os BOs que podem aparecer para esses tipos de profissionais? Quais são geralmente os comportamentos, as manifestações que eles apresentam e até mesmo que podem ser um sinal de alerta? Tipo, nossa, preciso me cuidar porque já perdi o controle, perdi a mão da minha vida profissional. Tô sentindo que a ansiedade está me afetando. E é engraçado até, eu faço essa pergunta porque muitas vezes
a gente não percebe. Às vezes o nosso comportamento está muito diferente do que deveria ou do que poderia ser. Nossa performance já não é a mesma e a gente não percebe. Quando vai ver, a gente está lá, sei lá, respirando por ajuda de aparelhos, né? Mas a gente sabe que ainda tem como resolver. Mas quais são esses comportamentos que demonstram que, opa, o inflado não tá bem, o denso precisa mudar? Como é que é isso? Como é possível descrever isso? Sim, eu acho que a pessoa pode usar, digamos assim, 2 termômetros para medir se como é que está a minha situação emocional, psicológica e ali funcional de vida, né? Primeira coisa, a própria experiência, o como essa pessoa se sente. Porque, por exemplo, vamos falar do rígido como um exemplo. O rígido, ele é uma pessoa que é, de certa forma, ovacionado pela sociedade como um perfil ideal, aquele cara todo durão, estruturado, o estereótipo do empresário. Então, as pessoas tendem a falar muito bem do rígido, e nossa, olha como ele é organizado, ele é todo estruturado. Só que, às vezes, a experiência de vida do rígido não é muito boa. Eu vou explicar o porquê. Às vezes ele se aperta tanto, ele é tão rígido com os seus padrões, ele tem uma agenda muito densa. Ele, às vezes, na tratativa com as pessoas, ele é muito agressivo, entendeu? Quando eu falo pessoas, é todo mundo da vida dele. Os funcionários, os parceiros de negócio, até no grupo familiar, com a esposa, ou a mulher, né, no caso com o marido, não é? Então, às vezes, essa pessoa tem certos efeitos colaterais na vida de ter suas relações pessoais prejudicadas, briga muito com o funcionário, turnover muito grande na empresa, está sempre mandando embora, sempre insatisfeito, e tem problemas com os parceiros comerciais, às vezes briga com a esposa, que vai incorrendo em divórcio, separações, uma série de problemas, porque ele é muito duro, muito agressivo na tratativa das demandas. E aí, quando o rígido vai para a terapia, ele começa a olhar os seus comportamentos, muitas das vezes ele acaba, né, em terapia observando, cara, mas não precisava ser tão assim, né? Eu poderia falar a mesma coisa de um modo um pouco mais suave, sem tanta agressividade. Aí o que ele vai percebendo? Que a experiência dele está ruim, a experiência de vida para ele e para as pessoas à volta. Né? A gente fala do poroso, por exemplo. O poroso é aquela pessoa tranquilinha, suave, que dificilmente entra em conflitos com pessoas, não é? Só quais são os prejuízos do poroso? Ele não fala não, né? E a porosidade ela é mais frequente em mulher do que em homem, tá? Embora os homens também, alguns têm essa forma, mas é mais frequente em mulher. Aí, no caso, a mulher não fala não. Ela faz as vontades das pessoas à volta. Ela não consegue colocar uma opinião dela. E vai se submetendo. De repente, ela olha a vida dela assim em perspectiva. Nossa, mas faz 6 meses que eu não faço uma coisa que eu quero, que eu não faço uma coisa que é satisfatória para a minha experiência. E vai se anulando. Eu já peguei casos em terapia, por exemplo, de mulheres porosas que vivem uma vida servindo ao outro, não é? Fazendo as vontades do outro, sempre atendendo o outro e deixando de lado as suas próprias vontades, entendeu? Isso é muito triste para a pessoa. Então ela tem que olhar assim, a gente tem que fazer uma análise da nossa experiência. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou me organizando? Como é que eu estou lidando com as pessoas à minha volta? Como é que está a minha vida, né? Então eu tenho que olhar se está satisfatório para mim, se está sendo bom ser eu fazendo o que eu faço, não é? Essa é a primeira coisa que as pessoas têm que olhar. Outra coisa que as pessoas que ajuda bastante, é ficar atento ao feedback externo. Porque às vezes, amigos falam, nossa, mas você aí faz uma crítica no sentido de, você é muito duro, você é muito acelerado. Opa, será que eu sou over? Ou senão aquela coisa, mas você tá bem, né? O que tá acontecendo? Você era assim, você tá assado, né? Então, quando as pessoas vão dando feedback, a gente tem que ouvir. Não é que a gente tem que levar como uma verdade absoluta. Mas o que esse meu amigo tá falando? Será que o que esse amigo fala, o outro também fala? Né? Será que a gente encontra um padrão? E ouvindo os feedbacks, porque às vezes eles nos dão pistas do como eu estou vivendo. Então, se muitas pessoas falam que eu sou muito duro, que eu sou muito agressivo, e que a minha agenda é muito densa, e que minha vida é muito acelerada, que eu deveria respirar um pouco, será que é? Deixa eu fazer uma análise da minha experiência, né?
Então isso ajuda as pessoas a ter um termômetro, né? Sim. E você tocou em 2 pontos que eu particularmente acho que muitas pessoas hoje não estão prontas para experimentar. O primeiro deles é justamente essa questão de se perceber, fazer esse exame de consciência, né? Ah, mas será que eu estou realmente me dando ao, não digo nem prazer ou luxo, né? Me dando ao merecimento de viver as minhas coisas, ou, usando o exemplo do poroso, né? Ou só estou vivendo o que os outros falam, o que os outros pedem, ou o que a vida traz. Um ponto é esse, do exame de consciência, né? Dessa autorreflexão. O segundo é justamente esse outro ponto que você falou de perceber os feedbacks que vêm ao nosso entorno, né? Eu tenho a impressão que hoje muitas pessoas sequer conseguem ter de forma clara essas 2 percepções. E por que isso? Porque as mentes estão muito ou bagunçadas, ou sabe aquele perfil de tá difícil, mas eu vou levando. Tá complicado, mas todo mundo tá assim, sabe? Um sentimento, ou pelo menos é o meu sentimento, de generalizar tudo, de banalizar tudo. E nesse ponto eu queria até que você trouxesse um pouco esse seu olhar do quanto a terapia ajuda a mudar essa percepção. Por que eu tô te falando isso? A gente ainda vê, em diversos cenários, gente que menospreza a terapia, que acaba deixando de lado. Mas terapia, eu fui e não me adaptei, mas é bobeira, você vai pagar para ficar lá conversando. E geralmente as pessoas que passam pelo processo e que dão a sua devida importância, né, que dão a devida importância ao processo, elas saem de lá, não digo renovadas, mas com muito mais percepção das coisas e principalmente de si mesmas do que antes de iniciar. Eu queria que você tocasse nesse ponto, né? Porque eu imagino isso, eu vejo isso e eu tenho esse entendimento de que as pessoas elas estão por muitas vezes banalizando suas próprias escolhas e consequentemente suas próprias vidas. E isso acaba batendo muito nessa crise de identidade, de comportamento, de manifestação dos sentimentos e acaba na bendita da ansiedade. Que muitas vezes, eu sou ansioso mesmo, como se fosse um troféu. O que é um grande problema, né? Porque hoje a pessoa pode ser ansiosa. O que ela vai ser amanhã ou depois a gente não sabe, né? Como se a ansiedade tivesse caído sobre ela. Como se fosse assim, seres passivos. A ansiedade vem, deixa vir. Eu não ter o controle da minha própria vida profissional, deixa vir, acontece. Mas é assim mesmo, é brasileiro. Põe a culpa em todo mundo e não consegue, como se tivesse blindado, sabe? Tô cego, eu não consigo ver que realmente existe um problema na minha vida profissional e que eu não consigo ascender na minha carreira, que eu não consigo fazer uma transição de carreira, ou que eu me acomodei, eu tô há 15, 20 anos no mesmo lugar infeliz, que vou acabar esperando uma aposentadoria, que no Brasil de hoje muitas vezes pode nem vir. Mas é isso, a vida é isso, como se não tivesse o controle da própria vida, o que é, sei lá, no mínimo terrível para uma pessoa que passa aqui 80 anos e vai. Vivem como se não pudessem influenciar a própria existência, os próprios padrões de comportamentos. Sim. É terrível isso. Tem uma frase muito legal do Sócrates, né, que é: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então, eu vejo que o processo terapêutico, no meu caso, eu atendo em 2 modalidades no presente momento. Eu tenho pessoas que fazem terapia comigo de forma semanal, ou seja, uma vez por semana elas vão no consultório para tratar as suas demandas, e tem algumas pessoas que vão na modalidade quinzenal. Semana sim, semana não, elas comparecem ao consultório e a gente vai dando tratamento nas suas demandas. Eu acho muito interessante que é um momento
em que nós, quando eu digo nós, somos as pessoas que fazemos terapia, nós paramos para olhar na nossa vida em perspectiva e olhar para isso. O que eu estou fazendo na minha vida, como eu estou me organizando e o que eu posso fazer de diferente a fim de influenciar a minha própria experiência, ou seja, como eu estou vivendo, os resultados que eu posso ter futuramente. E a terapia trabalha muito essa questão da responsabilidade. Então, a nossa vida é nossa responsabilidade, os nossos resultados são nossa responsabilidade, né? Claro que existem, sim, contingências, facticidades, coisas que nos atravessam, né? Enfim, imprevistos e por aí vai. Mas a gente consegue influenciar muito a nossa vida. E a terapia é isso. É olhar a minha vida e entender o que eu estou fazendo, como eu estou me organizando e influenciar os padrões. Tipo recortes da vida, assim. Exatamente. Influenciar os padrões. Lembra que a gente falou rígido, denso, poroso e inflado? Uma pessoa rígida, ela tende a se organizar na vida inteira dela com rigidez, é uma tendência. O denso, toda a vida do denso pode girar em torno de uma densidade, desse aperto, desse espremimento. E na terapia isso aparece, né? Muitas das vezes eu já atendi casos que, por exemplo, o paciente postou uma coisa no Instagram e na terapia apareceu em um contexto bem simplório uma coisa parecida. E aí eu peguei esse gancho e perguntei como é que você se sentiu, como é que foi isso. Virou um tema que a gente conversou por meses, por exemplo. Às vezes, como a pessoa senta na poltrona do consultório, aparece ali algum fenômeno nessa perspectiva de rigidez, porosidade, enfim. Isso traz insights sobre a vida dela. Então as pessoas às vezes subestimam o poder de um processo terapêutico, mas desconhecendo as nuances, o que acontece ali, e é transformador. Interessante a gente pensar, né? Transformador, ou seja, transforma, muda a forma. Rígido, denso, poroso, inflado. Ou seja, uma pessoa rígida em terapia, ela consegue influenciar e ser menos rígida. E o que ela ganha com isso? Mais suavidade, um pouco mais de porosidade. Ela consegue lidar com as pessoas do seu contexto ali de trabalho de uma forma diferente, com o contexto familiar de uma forma diferente. Uma pessoa porosa, ela aprende na terapia a não ser tão porosa. Ela aprende a colocar limites para os outros, sustentar ali a sua vida com as coisas que ela quer, com as coisas que ela deseja, e aí a experiência dela fica diferente. Então é um processo de transformação de vida. Sim. Até para entender um pouco essa questão de padrão de comportamento, geralmente a pessoa que procura a terapia, né, a gente estava até brincando agora há pouco, né? Eu sou ansioso, eu tenho ansiedade. Mas não é algo que você sai diagnosticando. Eu tenho, como se a gente, paciente, né, tivesse esse poder. Mas geralmente existe, creio eu, um padrão de comportamento, né? Quem chega lá, geralmente, qual é a queixa? É uma dor? É um conflito? É uma dúvida? Estou ansioso, quero me tratar. Como é que é esse trato, né? Claro, dentro do que é possível ser falado. Né? Sim, claro. Eu tenho 2 problemas que a gente pode destacar como os que mais aparecem no consultório. É muito frequente aparecer isso. Primeira coisa, vamos chamar de confronto ou conflito. Situações na vida da pessoa, seja em casa, seja no trabalho, a pessoa experimenta uma situação conflituosa, onde gera um confronto de ideias, de repente um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. No trabalho, uma pessoa tem uma opinião, a outra tem uma opinião contrária, com clientes e por aí vai. As situações de confronto, elas tendem a levar muitas pessoas para a terapia, até mesmo em relacionamentos, que eu esqueci de citar. Muitas pessoas enfrentam confrontos, conflitos nos relacionamentos. Isso dá assunto para um podcast inteiro, hein? Sim. mas como assim? Confrontos e conflitos. Vamos tentar abrir o mapa aqui e tentar entender. Principalmente a diferença entre um e outro. Sim. Né? Você está falando de pessoas que, por vezes, encontram situações e que não sabem tomar uma decisão, não conseguem. Como é que é isso? Sim. Eu falo confronto / conflito, eu acho que a única coisa que separa as duas coisas é o grau de agressividade.
Quando a gente fala de confronto, é quando a gente é confrontado de forma mais agressiva. Você expressa uma opinião, de repente, no seu trabalho, e um cliente vem e fala, discordo totalmente, eu acho que você está totalmente errado, e com muita agressividade, e quer virar a mesa, assim, digamos, no sentido do que o trabalho está indo, né? Ao lado contrário. Na vida pessoal, a mesma coisa. Uma pessoa quer fazer isso, outro não, a gente tem que fazer o contrário. Conflitos, geralmente, na minha perspectiva, eles são um pouco mais suaves. Então, rola um pouco mais de aceitação, mas existe uma discordância. Entende? Certo. Então, só muda o grau de agressividade. Mas ambos podem afetar a experiência da pessoa, né? É claro que o confronto ele é mais quente, então ele afeta mais. Mas é só a questão da agressividade. Perfeito. E aí, quando a gente fala disso, por que isso afeta muitas pessoas e como? Por isso que foi legal a gente falar dos padrões, né? Quando a gente fala do rígido, o rígido ele é muito agressivo. Então, quando o rígido entra num confronto ou até mesmo num conflito, ele entra com uma agressividade muito grande. Novamente, em todos os contextos. O rígido tem um problema dentro de casa com a esposa, um impasse de ideias, por exemplo. A esposa posiciona. Eu acho que a gente deveria fazer assim. Ele já responde com muita agressividade. Às vezes até nas falas, né? Falas exageradas, inadequadas, né? Enfim, o rígido, ele tende a ser agressivo demais. E aí ele tem efeitos colaterais, as pessoas passam a não gostar tanto dele, ele não consegue liderar com tanta eficiência, né? Não consegue trazer o time para o lado, criar vínculos, né? Tende a ser uma pessoa muito solitária, né? Se sentir muito desamparado, enfim. O denso, os problemas do denso em relação a confrontos e conflitos e por aí vai, é ele entrar nesse espremimento, muitas das vezes, e não conseguir colocar o que ele quer falar. Então, diante de uma situação no trabalho, ele tem as suas opiniões, mas não consegue colocar na mesa. Porque na mesa tem um rígido, que é enérgico, de repente tem um inflado, que fala muito e ele fica perdido e não consegue fazer as pontuações dele. Ou ele queria falar 4 coisas, consegue falar uma, não é? E aí ele vai para casa com aquele sentimento, nossa, mas eu queria tanto ter colocado, não consegui. E ele fica numa sensação assim, de uma angústia muito grande. Sim. Os densos têm muita dificuldade também de falar em público, de fazer uma apresentação, eles são mais para dentro. Então, as situações conflituosas que ele é colocado em evidência, ele tende a ser bastante afetado por isso. Um rígido, um inflado, por exemplo, que é o gasoso, né, que a gente citou inicialmente, pode colocar em evidência com muita tranquilidade. Ele se organiza ali e vai. E aí, o poroso, numa situação conflituosa, ele cede. O poroso não gosta de conflito. Esquentou um pouquinho ali, já quer colocar, calma, gente, calma, não precisa disso tudo. O poroso, ele age na vida inteira com muita suavidade. Ele gosta do clima calminho. E aí, ele incorre em problemas parecidos com o denso. Não fala o que ele quer, não se posiciona, entende? Por último, o inflado. Um inflado diferente do rígido, o rígido ele tem uma agressividade muito direcionada. Se tem um problema, ele já tenta identificar, faz um diagrama de Ishikawa ali, ele tenta identificar É uma agressividade boa. Entre aspas. E ele identifica o alvo dele e ele age sobre aquilo. Assertivo. Isso, com muita assertividade. Embora às vezes de maneira não acertada, mas é assertivo. Né? Já o inflado, ele tem uma agressividade gasosa. Então ele vai, ele fala, ele se posiciona, mas daí ele se perde na fala, daqui a pouco ele tá num assunto que não tem nada a ver, tem que puxar ele pra pauta principal. É como se fosse o rígido, ele é um sniper, um inflado ele pega uma metralhadora. Você entende? Sim. Então, o inflado às vezes se perde muito. E ele precisa aprender a ter essa estrutura. Então, situações conflituosas levam as pessoas para o consultório. Por quê? Elas precisam criar em terapia a capacidade de influenciar esses padrões. E lembrando, aqui essa conversa, eu acho que ela está sendo muito legal para a gente abrir um portal na cabeça das pessoas. Elas estão entendendo agora. Está se identificando. Só que não existe soluções fáceis para problemas complexos. O que eu quero dizer com isso? De onde vem a forma? Você não me perguntou, mas eu vou colocar essa pergunta. De onde que vem? Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Mas de onde vem a forma? A forma vem
boa parte da nossa infância, das nossas experiências de vida. Lá na nossa casa, com nossos pais, na escolinha, na adolescência, entende? Então, por exemplo, hoje eu tenho 33 anos. Vamos dizer que eu formei as minhas formas lá com 13. Com 13 eu já tinha definido os meus padrões. Faz 20 anos que eu ajo no mundo desse jeito. Se eu entro numa terapia agora, eu tenho muita coisa para lapidar. Então, assim, demora bastante para a pessoa conseguir entender os padrões, fazer os ajustes, dar uma certa estabilidade e duração nisso. Então, as pessoas têm que entender que é uma coisa complexa que vai um tempo de terapia. Mas aqui a gente já está abrindo um portal para ela pensar. Sim. Então, na terapia, a pessoa vai conseguir entender o que acontece nos conflitos, como ela é afetada, como ela se organiza para confrontar o outro ou para ser confrontada, e ela vai conseguir mudar um pouquinho. Então, a pessoa porosa em terapia, eu tenho muitos casos nesse sentido, ela conseguiu não colapsar, não amolecer tanto, não suavizar tanto, colocar limites, falar não. Um rígido em terapia, eu já atendi vários, e a maior parte dos empresários são rígidos, grande parte deles, eles aprendem numa situação de conflito desarmar um pouco. Respirar, acalmar e lidar com a situação, sim, mas de uma forma menos rígida. Os densos aprendem a não se apertar tanto. Colocar o que eles querem colocar, se posicionar também. E os inflados, estabilizar um pouco. Baixar a excitação. E estruturar a fala. Fazer uma engenharia de palavras ali, entender o que eu vou falar, se organizar. Então, é possível mudar. Né? Nós não somos o contrário de um objeto, por exemplo, de um animal que tem uma essência pré-definida. Nasceu assim, vai morrer assim. O ser humano tem consciência. Eu consigo entender o que eu estou fazendo hoje, como eu estou me organizando na vida, o que eu quero mudar, só que aí entra o processo terapêutico para ajudar nesse como. Entende? Pensando ainda nessa questão de padrão de comportamento, de performance, até em alta performance, né, que eu imagino que seja uma busca muito, muito interessante lá dentro do seu consultório, as pessoas devem pensar, beleza, temos aí os 4 padrões, mas qual é o bonzinho, qual é o ruim, qual que eu devo ter em mais evidência, qual que é melhor para eu performar, qual que eu devo abandonar, qual que eu devo falar, é esse que eu vou mirar e falar, é o que eu quero. É uma outra teoria que na prática não faz muito sentido, né? Não existe essa do que é bom, o que é ruim, o que eu quero, o que eu não quero, né? Como é que você, dentro do consultório, né, e até analisando as pessoas, consegue concluir isso? Existe o bom padrão ou o padrão que não é bom? Como é que é? Legal. Todos os padrões, eles têm boas características e más características. Mas os padrões, na minha opinião, nós devemos usar como se fosse o nosso guarda-roupa. Ou seja, se eu vou num casamento, eu escolho determinada roupa que faz mais sentido para aquela ocasião. Agora, se eu vou para a praia, eu vou escolher outras roupas. Certo? Os padrões é a mesma coisa. Em que situação, em que momento eu estou agora e o que eu estou vivendo? Que padrão que é mais adequado aqui? Ou seja, nós estamos agora num podcast. Aqui eu não posso nem estar tão rígido, porque senão eu atropelo a sua fala, eu não te escuto direito, fico muito agressivo. Quero falar. Mas não posso estar tão poroso também, porque senão eu posso não ouvir, não entender direito a sua pergunta. Não posso estar gasoso, senão eu não consigo organizar a minha fala. Porque esse assunto a gente está tratando de maneira simples. Mas isso que a gente está falando, existem livros sobre isso. Se eu começar, eu vou me perder. E se eu fico denso, só você fala no podcast. Então precisa influenciar, não é? Os padrões, eles são organizados como se fosse uma sanfona. A sanfona, nós temos graus de espremimento e graus de mais espaço e mais suavidade. Eu preciso entender o que eu estou vivendo agora e como eu preciso me organizar. Que conflito? Vamos voltar ao conflito. Aparece um conflito no trabalho. Surgiu uma demanda ali, ou em casa, que seja. O quanto de agressividade eu tenho que estar presente ou o quanto de mais suavidade, de mais tranquilidade. Então a
A pessoa que não faz terapia, qual é o ponto, né? A pessoa que não faz terapia, ela tende a responder de maneira involuntária, num reflexo. Acontece uma demanda, de maneira inconsciente, ela recorre ao padrão dela e age. Então, o rígido já age com muita agressividade, um poroso já quer suavizar a situação e acalmar, o denso já se aperta, o inflado já começa a se perder. Uma pessoa que faz terapia, ela tem um momento. Ela aprende isso em terapia. Parar, se preparar, se organizar ou se reorganizar e responder de acordo com a situação, com o que a situação pede. Então, apareceu um conflito. É uma situação que precisa de muita, entre aspas, agressividade? Ok. Vou ser mais rígido em relação a isso. Não, de repente é um conflito que não precisa ser tão duro assim. Posso tratar com mais tranquilidade. Então, essa é a questão. Quem faz terapia aprende os padrões e aprende a se organizar. Para isso existem técnicas, tá? Psicologia formativa, que é essa linha de trabalho que eu estou trazendo para vocês hoje, usa técnicas corporais para ajudar a pessoa a influenciar esses estados. E ela usa a forma que faz sentido para a situação. Uhum. Só mais um exemplo, uma coisa muito frequente, principalmente entre empresários, entre pessoas que trabalham com cargos de gestão e liderança. Essas pessoas, por exemplo, numa hora de folga, num momento de lazer, estão na praia, estão num restaurante, de repente na montanha, elas não conseguem se conectar, não conseguem se acalmar, ficar com a esposa, estar presente na onde elas estão presentes. Por quê? Ela está ali, mas o padrão rígido está presente. Uhum. Então, ela está checando ali o celular, está vendo um e-mail, está vendo um WhatsApp. Ou seja, ela não está num momento de porosidade, que é o que uma situação como essa que eu citei demanda. Uma visita à praia, uma visita a um restaurante é um momento de porosidade. Mas um rígido padrão, ou seja, um rígido com padrões originais de fábrica, não consegue acessar essas camadas. Uhum. E a terapia ajuda nisso. Então, respondendo a sua pergunta agora, né? De acordo com o que a situação pede. Essa é a questão. Esse é o ideal de um processo terapêutico. O inflado, por sua vez, estaria no mundo da lua, no meio de um restaurante. Né? Ou extremamente excitado com os estímulos. Nossa, olha que legal, aquilo. Né? Enfim, bem excitado. E isso que é interessante, né? Reconhecer os padrões no dia a dia, né? E principalmente ter essa percepção, não do que é certo e o que é errado, mas sim o que é bom e o que é ruim para cada momento que você está vivendo, né? E claro, né? É importante lembrar, não é uma percepção, pode às vezes até ser, mas não, creio eu que não seja melhor. Não é uma percepção que eu vou ter e beleza, estou certo ou estou errado, ou isso tá bom ou não tá bom. Uhum. Demanda, como você falou, todo um processo para você entender e transformar aí num comportamento, né? Isso. Por isso até as pessoas às vezes pensam, por que a terapia, entre aspas, demora, ou demora muito, ou você fica tal. As pessoas até falam, eu faço terapia é pra vida, né? Uhum. Porque é um acompanhamento contínuo. É isso? Sim. Primeiro, aquela questão que eu mencionei. Não existe soluções simples para problemas complexos. Essas questões de formas são coisas muito complexas de serem tratadas. Uhum. Segundo componente, a nossa vida ela está em constante transformação. Assim como a forma, a vida também se transforma. Sim. Ou seja, os desafios que eu estou enfrentando hoje, provavelmente no próximo semestre ou no próximo ano, vão ser diferentes. As pessoas mudam de trabalho, mudam de relacionamento, mudam de casa, engravida, tem filho, a vida vai se transformando. Logo, provavelmente vai surgindo a necessidade de novas formas. Então, por isso que esse acompanhamento, muitas das vezes, ele é para a vida. Uhum. Não necessariamente é para a vida. Eu tenho pacientes que fizeram terapia por 1 ano, 2 anos, pararam e estão bem, seguindo a vida tranquilamente, porque aprenderam a influenciar a forma e já sabem como se organizar. Mas muitos outros levam para a vida, tendo em vista essas constantes transformações. Sim. Voltando um pouco para essa questão de identificar, né? Você falou muito dos conflitos e confrontos, eu particularmente achei muito bacana. Que outras queixas você acha? Você acha não, né? Achar é sacanagem, né? Que outras queixas você identifica, né, nesses perfis que
que recorrem até você, que te procuram, tanto para a vida profissional, às vezes acabam né, influenciando a vida pessoal também. Mas já que a gente está falando principalmente da vida profissional, né, tanto o CLT, o cargo de liderança, o empreendedor, quais são as outras queixas que você mais vê como presentes ali no seu consultório hoje em dia? Segunda grande queixa, né? Então, primeira, situações de conflito. Segunda, organização de agenda, equilíbrio, vida profissional / vida pessoal. Essas demandas de organização são muito frequentes. Não é? Como eu posso trabalhar, fazer meus investimentos, cuidar da minha família, cuidar da minha saúde, orquestrar todos esses componentes. E principalmente, quando a pessoa não consegue fazer isso, aí aparecem os problemas, que é aí que a pessoa vem para terapia. Procrastinação. Ou a pessoa sente que não está conseguindo organizar a própria vida, que ela organiza um ponto, o outro bagunça, né? Então, essa questão da organização, da procrastinação, de agenda, costuma afetar bastante as pessoas. Você sabe que no último episódio, inclusive você que está nos assistindo ou está nos ouvindo, não deixe de conferir o nosso último episódio, tá lá em Conformados S.A., Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, no YouTube também. Fica a dica. No último episódio, estava conversando com a nossa convidada e falando muito sobre isso. Sobre esses padrões. Você olha lá no Instagram e fala, nossa, essa é a meta de vida que eu quero. Quando na verdade o Instagram é apenas um recorte, né, da vida real. E você falou desse ponto, né, de organizar a agenda, organizar a vida como um todo, né? E para quem gosta de Instagram sabe muito bem quantos perfis a gente encontra hoje que vende essa vida, né? Você acorda às 5 horas, faz a sua meditação, sua oração, enfim, aí cada um com sua religião, seu exercício, seu café, 7 horas tal, tempo de qualidade, trabalho, papapá, 22 horas, dormir. A gente sabe, vamos trazer para a vida real. É difícil. Ou, no mínimo, complexo. Para que essa vida que a gente vê bonita, regrada, educada no Instagram, aconteça na vida real. Com essas identificações que são feitas, né, quando o paciente está com você, e principalmente essas práticas que vocês constroem juntos. Fala a verdade, hein? É possível, na vida real, do trabalhador, do brasileiro comum, do cara CLT ou do empreendedor, é possível, assim, de verdade, chegar em algo próximo daquilo? É possível em algum grau, dependendo do contexto de vida da pessoa. E sua pergunta foi genial, assim. Até a própria convidada, ela mencionou essa questão da anterior, né? Eu assisti todo o podcast dela, ela mencionou. Obrigado pela audiência. Façam como o Fernando, hein? Assistam os nossos episódios. Ela mencionou a questão da organização, né? Enfim, falou toda a parte nutricional, principalmente, né? Sim, sim. E no Instagram, muitas das vezes, a gente vê aquelas pessoas vendendo, entre muitas aspas, essa imagem, né? E você já se perguntou de onde vem um dos fatores, pelo menos, a procrastinação? Deve ter a ver com o perfil, né? Muitas pessoas... gasoso raiz, já tô me identificando aqui. Mas tem a ver, provavelmente, com... Então, muitas pessoas incorrem na procrastinação por um motivo. Eles olham uma vida ideal, essa que é vendida. Eu vejo um influencer X. Aí ele coloca lá toda a rotina dele. Vou fazer isso. E ele tenta fazer, mas é uma estrutura tão rígida que ele não dá conta de sustentar. Ou porque a pessoa não é rígida como o influencer X, ou porque a vida dele talvez não permita. Ou porque a vida dele não é a vida de um influencer, né? Exatamente. É uma possibilidade. Então, o ponto é o seguinte. Essas vidas que são vendidas em Instagram,
Geralmente, se você passar um pente fino a partir dessa conversa, são vida de rígidos. Começa a observar para você ver. Os maiores influencers de negócios, a maioria é rígido. Então, quando a gente pega digamos assim, esses manuais de vida, olha, faça isso, acorde 5 horas da manhã, se alimente assim, faça isso. Quando eu passo um cronograma, se é uma pessoa rígida, é isso aqui ela implementa. Pouquíssimas semanas, talvez, pouquíssimos meses essa estrutura está organizada na vida dela. Um denso tem um pouco mais de organização também. Os densos costumam ser bem organizadinhos. Agora, o inflado e o poroso, não. O inflado é muito excitado. Ele vai pegar um manual hoje, daí amanhã ele vê um manual do outro, ele vai tentar implementar, ele vai fazer uma salada de frutas de manuais e no final das contas não sai nenhum. O poroso já é mais leve, com mais tranquilidade. Se for um manual muito rígido, o poroso não consegue implementar. O poroso tem uma latência de tempo muito grande para implementar alguma mudança na sua rotina. Então, por isso que é muito importante, sempre a gente, no processo terapêutico, a gente tem que entender, assim, de onde o paciente está partindo. Por exemplo, se você me convida para ir na sua casa, tomar um café, e eu ligo para você, Dimas, eu estou perdido, não encontrei a sua casa. Primeira pergunta que você vai me fazer é o seguinte: Fernando, onde você está? O que você está avistando aí? Qual o comércio? A partir disso, você sabe para onde que eu tenho que ir. Você vai falar, continua na avenida, segunda direita. Ou seja, aonde o paciente está? Quem está nos assistindo aqui? Com qual padrão que você está se identificando? Você é o rígido? Você é o poroso? Você está se identificando mais com o gasoso, inflado? Ou seja, a partir disso, a pessoa começa a entender para onde ela tem que caminhar. Então, se é um poroso que está com dificuldade na organização de agenda, de equilíbrio, vida pessoal, vida profissional, ele tem que aprender a se endurecer um pouquinho, perder menos tempo, de repente, com rede social, com conversas, às vezes, que entra, que não são construtivas. Ele tem que aprender a se adensar um pouco, que daí ele vai conseguir fazer mais coisas ao longo de um dia. O inflado, que é o gasoso, ele vai ter que aprender a controlar a excitação. Então, ele vai querer fazer 1000 coisas em um dia. Menos. São 5 coisas bem feitas. Poucas metas. O rígido, ele já tem muita organização. Então, às vezes, vai precisar lapidar uma coisa ou outra. E o denso é a mesma coisa. Ele já costuma ser mais organizado. Então, nessa questão de organização, a gente tem uma subjetividade. Não é tão simples. Por isso que esses manuais de internet, as pessoas compram cursos disso, cursos daquilo e se frustram. Por quê? A maior parte desses produtos são elaborados, entre muitas aspas, de rígidos para rígidos. Então o poroso compra esse produto, mas ele vai achar muito. Nossa, mas tudo isso que eu tenho que fazer? Sim. Você entendeu? Você deu a resposta para a maioria dos produtores de curso aí, né? Muita gente compra. Sim. E vai até a aula 2, né? Exatamente. É um padrão também, né? Exatamente. E no podcast anterior que você citou, você fez uma pergunta: como organizar a alimentação, tudo mais, né? E ela respondeu: olha, não queira ir por uma vida extremamente organizada em 1, 2 semanas. Exatamente isso, é um pequeno passo. Então, quem está assistindo aqui agora, está sentindo que a vida está muito bagunçada? Um passo. Você está sentindo que você está muito poroso, está fazendo pouca coisa ao longo de um dia, está muito devagar nessa questão de ritmo e produtividade. Coloque como uma meta fazer uma coisa a mais essa semana. Sim. Dar estrutura e dar sustentação para isso. Está sentindo que está muito gasoso? Respira um pouco e baixa a régua, que o gasoso tende a expandir. É engraçado esse ponto que você citou, porque eu acho que é sei lá, percepção minha, né? Mais uma vez. Que é uma sensação que abate a todos. Ou eu sou 8, ou eu sou 80. Quero ser mais produtivo. Não tem essa de, vou dar um passo hoje. A pessoa já quer ser um velocista, já quer ser um maratonista, já quer sair aqui de uma situação para que é
acha que a alta produtividade, que a alta performance é algo que se aprende num curso, ou numa live, ou num podcast, vai, dá um tiro. Com a grande chance, percepção minha, de se contundir no meio do caminho. É isso, né? Ou pelo menos a minha percepção é de que é isso. A grande maioria das pessoas se atropelam, né? Não é que a vida... Não, elas se atropelam. Porque pegam um processo que geralmente é longo e complexo, como você mesmo já falou, e acha que dá para fazer uma versão flex, uma versão rápida, prática, fácil, rapidinho. Tudo, né? Imediatismo. Estão viajando. Estamos viajando. As pessoas têm uma tendência a ser extremistas em tudo. Por exemplo, há minutos atrás nós falamos sobre as situações de confronto. Sim. O que eu escuto muito no consultório? A pessoa traz alguma situação de confronto, e aí os rígidos, por exemplo, eles falam, teve uma situação lá na empresa, que aconteceu uma coisa, eu já... E gerou um estresse muito grande, a pessoa te pediu demissão. Eu acho que eu não tinha que ter feito isso, né? Eu acho que eu tinha que ter ficado quieto. Olha o extremismo. Ele foi lá no ápice da agressividade e ele acha que ele deveria ter ficado quieto. Contrário às pessoas porosas. Houve um conflito e eu não falei nada. Eu acho que eu tinha que ter brigado. E na verdade não é isso. Nós temos que, voltando ao exemplo da sanfona, nós temos que olhar a nossa vida com um espectro, com graus de agressividade, com incontáveis graus de agressividade. Então, dependendo da situação, eu tenho que ser um pouco menos agressivo, mas eu preciso de uma certa agressividade para colocar um limite, para falar um não, para organizar uma coisa que está muito subformada. Não posso deixar que façam isso comigo, eu preciso, mas não precisa de tanta agressividade. A mesma medida, tem situações que você pode estar mais poroso, mais suave, com mais tranquilidade, mas não tanta também. Se você amolecer muito, as pessoas tendem a invadir o seu espaço. Então você tem que estar poroso até um certo grau. Sim. E voltando à questão anterior, que é a questão de organização, de agenda, de estrutura, não é nem 8 nem 80. Dependendo da semana, por exemplo, eu posso estar um pouco mais rígido e ter uma produtividade um pouco maior. Tem semanas que eu posso respirar um pouco mais, fazer as coisas com um pouco mais de leveza. Outra coisa muito interessante que eu queria trazer para os espectadores é: equilíbrio não existe. É muito improvável, talvez impossível. Eu trabalho mais com a noção, imaginando uma mesa de som de um DJ. Como é que ela é? Ele vai organizando. Ou seja, tem momentos da minha vida que eu preciso puxar a barrinha do trabalho para cima. Preciso organizar um pouco mais de rigidez, mais estrutura, ter uma agenda mais dura, né? E trabalhar mais. Consequentemente, o tempo para a família vai cair um pouquinho, o tempo para o exercício físico, vou ter que fazer o exercício mais rápido, ou ir dia sim, dia não. Mas eu vou dar esse boost nessa semana, nesse trabalho. Um outro momento pode ser que eu regule o contrário. Eu tiro um pouco, ok, trabalhei bastante, produzi um monte, agora eu vou acalmar um pouco e vou fazer um pouco mais de exercício, vou passear mais com o cachorro, enfim. Então a gente tem que ter essa noção de ir organizando a vida com base no que a gente precisa, com a estrutura que a gente tem, com o que faz sentido no momento, né? Isso tira esse aperto, que a minha vida tem que ser assim, de acordo com o manual do influencer. Não, a sua vida ela pode ter essa flexibilidade. E ainda assim performar, ainda assim conquistar as coisas que a gente quer conquistar para a nossa vida, né? Ou seja, mostra que é possível sim, né? Nós temos muitas formas. E nós podemos nos usar em cada uma delas à medida que a situação precisa, à medida que o momento de vida que a gente está, enfim, o que faz sentido para aquele momento. Sim. E sabe que tem uma coisa que acho que é importante a gente trazer aqui também, que justamente para quem está em casa, nos assistindo ou nos ouvindo, enfim, no carro, onde estiver. Muitas vezes a gente acaba ouvindo, absorvendo essa informação que você está trazendo aqui como se fosse um quiz. Qual forma você é? Imagine, eu não lembro o nome do site, gente.
no começo dos anos 2010, ali era uma febre, né? Você entrava lá, só tinha quiz. Qual cor você é? Qual bicho você é? Meu Deus. Internet é incrível, né? Tem de tudo. Mas é importante a gente interpretar isso não como um quiz, né? Porque também seria muito fácil. Beleza, temos aqui 4 formas. Você responde X perguntas e fala lá, você é poroso, você é inflado. Tá, beleza. E o que eu faço com isso agora, né? Acho que a gente citou em algum ponto da conversa, mas é importante trazer de novo. Não se trata de um quiz, né? Não é algo que eu vou descobrir sozinho e beleza, e sigo a minha vida. Até porque, beleza, você pode até descobrir ou inferir ali que você é isso ou você é aquilo. Tá, mas a partir desse pressuposto de que eu sou inflado e denso, ou de que eu sou poroso e rígido, o que eu vou fazer com isso, né? O que esse tipo de informação vai acrescentar ou trazer para minha vida sem um certo acompanhamento ou sem uma certa decisão a partir das minhas ações, né, ligadas a isso, né? E é importante trazer isso também, né? Sim. A gente geralmente lida com isso. Eu sou assim. Beleza, tá, e agora? É que nem... Não sei se vou ser cancelado por isso, mas que seja. O diagnóstico da moda, né? TDAH. Eu sou TDAH, eu quero ir no psicólogo para ver se eu sou TDAH. Beleza, você vai lá, aí, dado um certo tempo lá de investigação, você é diagnosticado com aquilo. Tá, e agora? O que eu faço? Né? É aquilo. Não se trata apenas de saber, eu sou isso. A gente precisa ter comportamentos e mudanças ou padrões a partir de um diagnóstico, né? Sim. Como é que a gente precisa interpretar isso e até mesmo buscar? Eu acredito que muita gente vai ficar curiosa, né? Eu quero saber se eu sou gasoso ou não. E aí, o que a gente faz com isso? Como é que isso molda a nossa vida, o nosso comportamento, o profissional que a gente é, ou que a gente quer ser, ou até mesmo dentro de casa, com o nosso parceiro, nossa parceira? Sim. O que a gente faz com isso? Acho que a pergunta prática é, o que a gente faz com isso? E eu queria até deixar para os nossos espectadores um ponto de atenção. Cuidado com os diagnósticos, os psicodiagnósticos, né? Por quê? O psicodiagnóstico, ele tem, entre muitas aspas, um problema. Por exemplo, a pessoa que fala, eu tenho TDAH. Ela coloca essa camisa do TDAH, esse signo, né? Ou seja, essa marca do TDAH, e ela age a partir disso. Ela não olha a vida dela como um espectro de possibilidades, de influenciar essa camada do TDAH. E, na verdade, é possível influenciar. O TDAH ele é mais frequente nos gasosos, nos inflados. É um perfil com muita excitação e pouca forma. O TDAH é isso. É uma excitação tão grande, a pessoa está com tantos estímulos que ela não consegue focar a atenção. Aí, desculpa te cortar, nem por isso significa que todo mundo é TDAH. Às vezes é uma pessoa que, devido à sua história de vida, toda a sua infância, desenvolveu esse perfil inflado e ela precisa aprender a se organizar em camadas mais rígidas, por exemplo, ou mais densas. Tirar esse estado gasoso com 1000 demandas que tem isso, não consegue fazer, pegar uma coisa começo, meio e fim. Ela pode aprender isso em terapia. Então eu já atendi vários casos, incontáveis casos, que não eram TDAH, com necessidade de medicação. A pessoa precisava aprender algumas técnicas da psicologia formativa e aprender a organizar um pouco mais de rigidez e estrutura. Tem casos, não estou assim, que também, digamos assim, esqueçam esse diagnóstico. Não, tem casos que eu atendo que a pessoa toma medicação e isso ajuda ela a se organizar. Mas em muitos casos não é necessário. Sim. Entende? Mas acho que o ponto principal aí é justamente a pessoa não achar que um podcast ou um teste da internet ou sei lá, um amontoado de matérias falando a respeito vão assinalar um diagnóstico de que ela é ou não é isso ou aquilo. E o mesmo vale para os padrões de comportamento, exatamente, né? Para essas formas, né? Não vou sair aqui militando, sou inflado. Não é isso, né? A gente tem que ter uma autorresponsabilidade com a forma que nos define, entre aspas, né? Que nos acompanha e saber como é que esse padrão
a gente vai usar pra vida, pra profissão, seja lá, pra onde for. Isso. E tomar cuidado com o psicodiagnóstico. Porque ele costuma colocar a pessoa num lugar. Eu sou isso. Eu sou depressivo. Eu sou ansioso. Eu tenho TDAH. E aí acaba acontecendo um grande problema, que a pessoa ela acha que é isso e ela não pode mudar. Quando, na verdade, nós somos um ser em movimento. Então, hoje eu me organizo assim na vida. Hoje eu estou vivendo dessa forma. Mas nada impede de eu conseguir mudar. E com algum tempo, que a gente não sabe se é semanas, meses ou anos, eu vou me organizar de uma forma diferente. Então, essa consciência que a gente tem enquanto ser humano, que só nós temos, os animais não têm, as plantas, os objetos não têm, é o que nos faz único. Aí eu vou pegar essa consciência e vou desprezá-la, dizendo que eu sou assim. Mais uma vez, eu reitero, não estou dizendo que os psicodiagnósticos não existem, que... Não. Muitas pessoas têm sim as questões psicológicas, mentais e psiquiátricas. Mas eu vejo muitos diagnósticos que não precisariam estar ali presentes. A pessoa não precisaria colocar aquela roupa sobre ela. E um ponto interessante que você tocou, Dimas, principalmente para os nossos inconformados, ou seja, as pessoas que... inconformados, ou seja, com a forma, não é? E você fez essa pergunta... sobre a pessoa se encaixotar. Ah, eu sou rígido, então, né, e tal. O que eu faço com isso? Na verdade, é muito importante um acompanhamento terapêutico para a pessoa entender a manifestação dessa forma no cotidiano, como isso se dá, porque, às vezes, numa mesma situação, numa mesma pessoa, ela flui entre as formas. Por exemplo, eu estava conversando com um seguidor na sexta-feira, e ele mencionou ele tem um cargo de liderança numa empresa na área de vendas. E ele mencionou que ele flui entre um momento de muita agressividade, no sentido de ele recebe uma demanda, ele organiza, prepara um treinamento, por exemplo, alguma coisa, e implementa. Se isso é questionado, de repente, às vezes as pessoas não gostam do trabalho, o chefe dele não valoriza aquilo que foi feito, ele colapsa. Entra no momento de porosidade. Ele até comentou, por exemplo, que ele incorre em problemas de, às vezes, ter uma disfunção, digamos assim, alimentar, ou seja, ir comer alimentos errados, em quantidades erradas, em consequência dessa angústia. Ou seja, é a mesma pessoa, numa mesma situação. Ela organizou uma rigidez, agiu e colapsou na sequência. Então, você percebe que os padrões, eles são dinâmicos. Não é? Então a gente vai sendo afetado pelas coisas o tempo todo, vai organizando padrões para lidar com as coisas e por aí vai. Então no processo terapêutico a pessoa consegue apreender essas nuances dela. Ela percebe quando ela fica dura, quando ela fica mais molinha, quando ela está inflada. E ela vai aprendendo a lidar com isso o tempo todo. Então não é uma coisa encaixotada. Ah, eu sou rígido. Não, eu posso ser rígido numa situação, mas dependendo do que aconteceu, eu posso ir lá para a porosidade. E tudo bem, né? E faz parte do nosso contínuo. O que eu digo com contínuo? Do movimento. Quem está ouvindo não está vendo os meus gestos, mas eu estou fazendo o gesto da sanfona. O nosso coração, ele trabalha nesse movimento, expansão e contração. O pulmão, o mesmo movimento. Então, na mesma situação que eu organizo uma rigidez que eu me aperto, às vezes eu posso ou colapsar, ou entrar no estado inflado. E depois eu me aperto de novo. Então a nossa vida ela é muito dinâmica, ela funciona nisso. Então é natural eu fluir entre as formas. O que acontece, mais uma vez reiterando, as pessoas que não fazem terapia não sabem e não sabem como manejar isso. As pessoas que fazem terapia sabem, aprendem, né, a se usar nesse espectro de formas e pensar a forma que ela quer para aquele momento. Entende? Então não se encaixotem. O que eu quero dizer com isso? Não se coloque, eu sou isso. Não, você pode, isso te dá uma noção, como eu falei do exemplo da localização, né? Isso sinaliza para mim, geralmente é daqui que eu parto. Sim. Mas isso não é uma regra. A gente está praticamente encaminhando para o fim da nossa conversa, mas tem duas perguntas que eu não posso deixar de fazer. Uma já é de praxe, ela vai ficar pro final, mas a outra é muito importante também. Geralmente, além de todos esses pontos que a gente citou,
E também que fique bem claro que não é uma receita de bolo que eu tô querendo fazer aqui. Mas geralmente quais são outros sentimentos ou sensações ou padrões de comportamento que a gente precisa interpretar ou entender que são sinais de alerta, né? A gente falou muito aqui da ansiedade, de repetições do dia a dia, né? Momentos em que a gente se vê em situação de conflito, de confronto, de exprimimento, de fechamento, tal, ou de expansão demasiada, né? Mas pensando justamente, né, em sensações, sentimentos, que outros pontos você levantaria? Olha, se você está passando por isso, é bom você parar, se analisar e de repente procurar ajuda. Por que eu faço essa pergunta? Volta naquele ponto lá atrás. Muitas vezes a gente está num rio que está fluindo e a gente está sendo só mais um ali e está indo. E muitas vezes já perdeu esse consciente de nadar contra a corrente, de se conformar, né? Para buscar uma ajuda. Muitas vezes a gente já se perdeu, mas muitas vezes ainda está em tempo. E que bom. Quando é que a gente deve procurar ajuda? Eu gostaria de deixar uma provocação para o nosso espectador. Na verdade, talvez seria uma coisa contrária. É muito importante a pessoa olhar o seguinte: quando acontece qualquer problema na vida dela, vida pessoal, profissional, o que seja, o que ela faz e como ela se organiza de forma involuntária, irrefletida, no ato. Qual a primeira coisa que ela faz? Por que isso é importante? A pessoa vai começar a detectar, às vezes com mais riquezas de detalhes, o seu padrão. Então, quando acontece qualquer situação estressora, o que for, o que eu faço? Será que em algum conflito, num confronto, numa situação que eu não estou conseguindo organizar minha agenda, um problema pessoal, será que eu já vou pro amolecimento? E a pessoa vai perceber isso no corpo e vai perceber isso nas suas ações? Ou será que a pessoa já endurece? Aconteceu alguma coisa, ela já... Ou será que ela se acua? Ela se aperta? Ou ela entra num estado de excitação? A mente começa a pensar. Então, isso é muito importante, porque é daí que vai partir essa consciência e o entendimento. Será que eu preciso de ajuda? Ou seja, a pessoa vai perceber um padrão. Nossa, eu comecei a observar isso e eu vi que de 10 confrontos, 6 eu já vou para porosidade. Eu já me amoleço, eu já começo a suavizar. É isso que eu faço. Ou o contrário. De 10 confrontos, a cada 7 eu já me armo. Já endureço o peito, o abdômen, já fecho a cara. Ou seja, o nosso método da psicologia formativa, ele começa com 2 passos. O que eu faço e como eu me organizo. Diante de qualquer demanda. Entende? Então, se o espectador, entre muitas aspas, cuidar só disso, ele já vai começar a ter uma consciência de si diferente. Muito diferenciada e mais sofisticada. Isso ajuda bastante. E vai dar a noção para ele, se ele precisa de um acompanhamento terapêutico para ajudar a influenciar isso que ele faz de maneira irrefletida, involuntária. Na prática, todo mundo precisa, né? Na prática... Sim. É aquilo, eu sou defensor, né? Eu gosto muito da terapia em si. Eu acho que as pessoas precisam ter um olhar mais atento. Não tem como. Sim. Né? Principalmente hoje, né? No mundo de cobranças, de muita toxicidade ao redor, né? De muitos relacionamentos, né? Muito, ao mesmo tempo, muita gente, seja no pessoal, no profissional. É tudo muito complexo e acho que cada vez mais as pessoas estão sendo cobradas, né?
cobradas de se posicionarem, cobradas de serem algo, cobradas de saírem de uma caixinha, né, como a gente estava falando. E muitas vezes lidar com essas emoções é algo que... E é natural, né? É algo que foge da nossa competência. Não porque somos... Não porque a gente não consegue, mas é porque ficou complexo demais, né? Ficou além, né, da nossa formação, daquilo que a gente aprendeu. Acho que o mundo ficou acelerado demais e complexo demais para a gente lidar com tudo, né, com esses altos e baixos e sair depois lá bem e tá tudo certo, né? Acho que a minha visão é de que hoje a gente precisa ter isso de forma contínua, né? Ou pelo menos revisitar várias vezes aí ao longo da vida para ter esse melhor entendimento de quem a gente é, o que a gente quer, o que a gente faz ou não faz, né? Nem vou perguntar, você vai ser suspeito para falar, né? Sim. Um aspecto que é muito trabalhado em terapia é o sentido, né? O sentido além do sentido da vida, que é algo mais sublime, o sentido de fazer o que eu faço. Então eu volto naquele ponto da, digamos assim, um exame de consciência, um exame ali de vida, o que eu estou fazendo da minha experiência, como eu me organizo. Tipo um propósito? Isso. Como eu me uso, como está a minha experiência de mim mesmo, com as pessoas à minha volta e onde eu quero chegar. O que eu quero formar para minha vida, pensando nesse contexto de forma. O que eu quero formar, não é? Para minha existência, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal. Então o processo terapêutico é muito importante para isso. Sim. Negócio seguinte. Você achou que não ia escapar, né? Essa pergunta, ela é muito interessante de fazer e não à toa tá desde o primeiro episódio, né? O que você gostaria de ter ouvido como conselho há 5 ou 10 anos atrás que você quer deixar hoje? Muito bom, ótima pergunta. Para respondê-la, eu gostaria de fazer um recorte e dizer o seguinte: a psicologia começou há muitos anos atrás tratando da, entre aspas, da loucura, não é? Nos manicômios. Foi ali que começou o movimento psicológico aqui no Brasil. Então, se você falar para sua avó, por exemplo, estou fazendo terapia, ela vai falar: mas para quê? Isso é coisa de louco. Mas essa coisa de louco que os avós falam, não é à toa, porque foi o que eles viram. Psicólogos tratando de pessoas com casos psiquiátricos graves em manicômios. No entanto, a psicologia ficou com essa marca até hoje. Só que hoje em dia é o contrário. E aí eu entro no conselho que eu gostaria de ter ouvido e eu gostaria de repassar aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Invistam no processo terapêutico. Por quê? Sou suspeito para falar, né? Mas quando eu faço um processo terapêutico, eu faço o exame das minhas formas, como eu me organizo na minha vida, como eu lido comigo e com as pessoas à minha volta, e eu consigo fluir em formas mais satisfatórias e me usar de acordo com o que a situação pede. Então eu tenho a tão buscada autoconsciência, que é um termo muito usado, né? Tem mais um fora autoconsciência? Não sei se você me ajuda a lembrar. Posso falar um monte, que é autocontrole, autoconhecimento. Autoconhecimento. É utópico, né? Exatamente. O autoconhecimento, que é a respeito das formas. E isso muda a vida da pessoa, ou seja, a minha vida, a vida do Dimas, e reflete em todo o grupo familiar, reflete na empresa que você trabalha ou na empresa que você é dono, né? E tenham essa perspectiva que psicologia não é coisa de, entre aspas, de louco, coisa de pessoas que têm problemas, coisas... Psicologia, né, fazer a terapia é um movimento de uma pessoa que está buscando ser melhor para si e para os outros à sua volta. Então é um ato de coragem, fazer esse investimento, além do dinheiro, frequentar o consultório, olhar para as suas questões e mudar aquilo que é necessário. Então, eu gostaria de ter ouvido esse conselho, na verdade, quando eu tinha 17 anos.
Há alguns anos atrás. Sim. Então, façam terapia. Não vejam como nada, digamos, ruim. Vejam o que você vai ganhar. Quem você vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo terapia. É uma versão nova de si que vai fazer total sentido. Maravilha. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo ou nos ouvindo, chegou até o final dessa conversa, deve estar aí se perguntando, afinal, quem eu sou? Mais denso, mais rígido, mais poroso ou mais gasoso? Bom, a verdade é que independente do seu padrão, você tem muito a descobrir a partir do momento que você criar essa coragem de olhar para si, revisitar aí todas as suas questões e principalmente passar por um processo como esse. Tenho certeza que se você nos acompanhou com bastante atenção, tirou altos insights aí para sua vida, tanto profissional quanto pessoal, e que a partir dessa conversa você vai ter aí muitos cliques, né? Para quem você quer ser, o que você vai fazer daqui em diante. Quero agradecer, Fernando, a sua presença, todos os seus ensinamentos aqui pra gente. Foi um prazerzaço te receber aqui e principalmente por trazer todo esse conhecimento que você trouxe pra gente nesse nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite, foi um bate-papo muito bacana com os inconformados, aqueles que querem mudar a sua forma. Exatamente. E você que tá aí com a gente, fique ligado que muito em breve estamos aí de novo aparecendo aí no seu YouTube ou no seu agregador de podcast preferido. Por hora é isso. Até mais.